Então, o livro que eu vou analisar hoje é esse aqui, bem famoso, A Guerra dos Tronos. E eu já vou dar um aviso, né, porque esse vídeo vai conter bastante temas sensíveis envolvendo crianças, que podem sim gerar algum gatilho, porque esse livro, ele é bem pesado, né? Ele é uma história que se passa, apesar de ser um mundo fictício, ainda assim é um mundo mais medieval, que lembra o mundo medieval nosso aqui da vida real. E, portanto, tem muitas cenas bem pesadas e obscuras. Então, eu já vou avisando. E também, esse vídeo, essa minha análise que eu vou fazer, vai conter spoilers, obviamente. Afinal, é uma análise. Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei, dar a minha opinião, as minhas sensações durante a leitura. E, obviamente, vou dar uns spoilers e vou falar um pouco sobre a retratação de um mundo infantil nesse livro Game of Thrones. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. É importante dizer que as minhas análises, elas são a minha interpretação com base no livro. Então, nada aqui é, comprovado cientificamente. Não existe uma resposta certa para dizer se o autor realmente queria dizer tal coisa com tal livro. Então, é importante dizer que é a minha interpretação pessoal, é a minha opinião e interpretação pessoal, ok? E é claro que estou aberta a novas interpretações e as interpretações, inclusive, de vocês. Então, se você já leu A Guerra dos Tronos e quer dar a sua opinião, a sua interpretação, quer concordar ou discordar com a minha interpretação, fica à vontade para escrever nos comentários. Aqui é um lugar de conversa sobre livros e eu sempre vou trazer, então, análises de livros para abrir essas discussões. Então, hoje eu proponho uma análise que não costuma acontecer nesse livro. Eu sei que muita gente analisa esse livro pensando muito na ética, na política, nos assuntos mais adultos que acontecem aqui, mas eu vou trazer uma análise que vai para um outro caminho, certo? Então, ok, mas antes da gente chegar nessa análise, vamos falar sobre o que é esse livro então, né? Se você não conhece, caiu aqui de paraquedas. Esse livro se chama A Guerra dos Tronos, foi escrito pelo autor norte-americano George R. R. Martin, certo? E faz parte, é o primeiro livro de uma saga completa, quer dizer, completa não, né? Ainda não foi terminada, mas é a saga As Crônicas de Gelo e Fogo, certo? Então, tem um conjunto aí de livros, ela ainda não está terminada, mas eu vou ser sincera, eu já li todos os 5. Inclusive, essa foi a quarta ou quinta vez que eu devo ter lido esse livro aqui. Então, e cada nova leitura que eu fiz, eu tive sensações e interpretações diferentes sobre certas questões. Então, é muito bom esse ato de reler um livro, porque você vai descobrindo e notando novas coisas que você não notava na sua primeira leitura. Certo, eu tô aqui com o meu roteiro, né, que tá aqui no meu computadorzinho, só pra não me perder no fio, né? Então, primeiro eu preciso dizer que eu não assisti a série completinha, né? Esse livro tem uma série que se chama Game of Thrones, é muito famosa, mas eu não vi a série completinha. Então, eu sei o final, né? Eu sei que os fãs ficaram decepcionados, eu sei de tudo isso, inclusive eu também fiquei um pouco, mas eu não tenho muito conhecimento sobre a série por não ter visto ela completa. Eu acho que eu parei na temporada 3, alguma coisa assim, certo? Então eu não vou aqui falar no que diz respeito à série. A minha interpretação vai ser com base totalmente no livro, ok? Então, assim, eu li esse livro pela primeira vez quando eu era adolescente ainda, e agora relendo com a mente mais adulta, mais madura, é interessante porque eu percebo que tem muitos mais assuntos sendo tratados aqui que muita gente não fala, né? Então, ele é um livro que a sinopse, assim, é difícil fazer uma sinopse que resuma o que se trata esse livro, porque ele vai além, ele trata de muitos assuntos ao mesmo tempo. Mas acho que um resumo que seria bom de fazer aqui é que existe esse reino chamado Westeros e coisas estranhas estão começando a acontecer em Westeros. Ao mesmo tempo que coisas sobrenaturais estão acordando nesse reino, há ameaças sobre o trono de ferro, que é o trono onde senta o rei que governa todo esse continente. Então, é por isso que se chama A Guerra dos Tronos, porque esse primeiro livro vai se atentar muito na disputa mais política sobre o reinado de Westeros, certo? Então, ao mesmo tempo que coisas sobrenaturais estão acordando nesse reino, a gente tem uma parte mais realista, que faz parte de pelo menos mais da metade desse livro, que é justamente a Guerra dos Tronos, um conflito entre lordes desse reino e entre o próprio rei do reino sobre quem é realmente o herdeiro desse trono, quem realmente
merece estar nesse trono. Então, nesse livro, ele é um livro de fantasia épica, né, que se diz, porque ele trata de um tema, ele trata de uma história bem épica, bem grande, que não termina aqui, certo? E ele é um livro que tem bastante páginas, né? Ele tem bastante páginas, mas o lado bom é que não existem capítulos, mas a separação é feita pelos personagens. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. É assim que é feito meio que os capítulos. Não são capítulos, mas sim pontos de vista de personagem. A gente chama isso de POVs, Points of View, que são pontos de vista em inglês. Então, tem o ponto de vista dessa personagem, que é a Daenerys, vai ter o ponto de vista de outros personagens, por exemplo aqui, a Catelyn. Então, vão ter pontos de vista de vários personagens nesse livro, mas todos eles estão conectados de alguma forma com a trama de quem é o herdeiro do Trono de Ferro, mas também um pouco com esse lado sobrenatural, que vai começar a surgir aqui nesses capítulos. Então, esses pontos de vista são quase como cenas de uma novela ou de uma série mesmo, certo? E o jeito de escrever do George Martin é bem direto. Uma escrita bem direta, não tem muitas descrições, ele foca mais nos diálogos, então isso é muito bom para quem quer começar a ler fantasias mais robustas e complexas. Aqui não existem heróis ou vilões, um grande herói ou um grande vilão, né? A gente não tem um protagonista propriamente dito, mas a gente tem vários personagens que formam um núcleo ali mais principal da história e a gente vai acompanhando eles, então, nessa jornada, nos temas políticos, nas tensões políticas e nas tensões sobrenaturais. Então, eu preciso dizer, aqui nessa minha versão do livro, tem o mapinha do reino principal. Esse aqui é o reino de Westeros e a parte norte do reino de Westeros. Então, tá vendo aqui? Calma aí, deixa eu ver se tá aparecendo aqui na tela. Eu quero mostrar pra vocês direitinho, porque pra quem nunca leu, né? Tem aqui o Winterfell, que é onde a gente vai conhecer, onde vive a família, que é a família Stark. Aqui as famílias não são famílias, eles são chamados de casas, né? Então é a casa Stark. Então existe a casa Stark, que é a família Stark, existe a casa Targaryen, que é a família Targaryen, a casa Baratheon, que é a família Baratheon, e assim por diante. Eu também vou falar alguns nomes aqui bem abrasileirados, porque eu sou brasileira, então se você viu a série, provavelmente está acostumada com os nomes ditos e falados em língua inglesa, eu vou falar na língua portuguesa mesmo, Stark, né? Stark, não Stark, ok? E essa casa Stark, vamos dizer assim, é o núcleo que a gente diria que é o principal, porque é o que tem mais personagens aqui, e de fato a gente vai acompanhar o conflito da Guerra dos Tronos muito pelos olhos deles. E depois eu vou me aprofundar mais na família Stark, mas o importante é dizer que o patriarca da família Stark, né, então o Lorde de Winterfell, é um homem chamado Eddard Stark, que a gente chama carinhosamente de Ned Stark, certo? E ele tem uns 5, 6 filhos, né? E ele é muito amigo do rei de Westeros, que é o George tá aqui, George é o autor, não é rei de Westeros nada, né? Ele é, vamos dizer assim, o criador de Westeros, mas é o Robert Baratheon, que é o rei de Westeros, ele é o rei atual de Westeros, é o rei Robert Baratheon, que conquistou o trono de um antigo rei que era considerado o Rei Louco. Esse antigo rei era do rei da casa Targaryen, que tinha comportamentos muito negativos, né? Ele matava pessoas por coisas assim mínimas, ele era bem brisado das ideias, e o rei Robert foi lá e matou ele. Claro que teve outros motivos envolvidos, além do governo ruim do Rei Louco, também teve o fato de que o rei Robert queria ter se casado com a irmã do Ned Stark, mas a irmã do Ned Stark acabou sendo, aqui no livro é dito que ela foi sequestrada pelo filho do Rei Louco, que era o Rhaegar Targaryen. Então é por isso que existe esse conflito. O rei Robert vai sentir muito ódio e muito ressentimento da família Targaryen, justamente por não ter conseguido casar com a moça que ele sonhava em casar. Ela acabou morrendo nas mãos do Rhaegar Targaryen, é dito aqui nesse livro, tá? Então, por que eu tô falando isso? Isso são acontecimentos que acontecem antes desse livro. Então, tá vendo como já tem bastante coisa acontecendo? Esse livro é bem meio novela, assim, você vai acompanhando vários pontos de vista que vão se linkando no final. Só que é tudo tratado de uma forma bem interessante, bem aprofundada.
porque os personagens aqui, eles não são planos, eles têm conflitos e eles são contraditórios. Então a gente vai ver personagens que a gente gosta tomando decisões que a gente não concorda, talvez. E a gente vai ter vários pontos de vista, até dos vilões, que a gente considera vilão, né? Então, isso é interessante, porque, como eu falei, são quase... A gente quase compra que eles realmente existem, sabe? Então, como eu falei, os Starks são a família principal, a casa principal desse livro. E eles vão governar, então, todas as terras do norte, né? Eles vão ser os protetores do norte, mas eles ainda estão subordinados pelo rei Robert ali, que mora aqui na capital de Westeros. Opa, tem que cuidar com esse livro. Esse livro já tá velhinho, né? Porto Real, tá? Porto Real é a capital de Westeros. É onde o rei Robert vive com a sua corte, com a sua esposa Cersei Lannister, porque ele teve que casar com Cersei, já que ele não conseguiu casar com a menina que ele amava, Stark. E ele tem 3 filhos, né? Que são 3 filhos, assim, que a gente vai conhecer também. E tem um deles, né? O herdeiro do trono, que é o Joffrey, que vocês com certeza vão odiar muito, né? Que quem já leu odeia e, né? É muita história pra contar, mas enfim. O que acontece? Quando o rei Robert pega o Trono de Ferro, ele conquista o Trono de Ferro com a ajuda da casa Stark e outras casas também que se rebelaram, né? E a gente vai chamar da rebelião do rei Robert. Ele vai tentar exterminar todos os Targaryen que sobraram, que seriam os herdeiros do Trono de Ferro. Então ele vai exterminar, né? Os filhos do rei louco, os sobrinhos, né? Os primos, tudo, sabe? Mas vão ter 2 Targaryens que ainda vão sobreviver, que é a Daenerys Targaryen e o Viserys, que na época da rebelião eram crianças, né? No caso, a Daenerys era recém-nascida quando a família dela foi morta. E aí, os 2 tiveram que fugir para um outro continente que nem aparece aqui no mapa, mas ele fica do lado de Westeros, que é o continente chamado Essos. E lá eles vão viver como exilados, como pessoas pobres mesmo. E o rei Robert vai mandar espiões para ficarem vigiando enquanto eles são crianças, para, enfim, caso eles darem sinais de quererem conquistar o trono, né, já cortar pela raiz. Então, a gente está vendo que o rei Robert tem um ressentimento muito grande com a casa Targaryen, a ponto de enviar espiões, ficar monitorando crianças que são Targaryen, certo? Que fugiram. E a gente vai ter a visão da Daenerys aqui, né? Então, como eu falei, é uma escrita bem direta, mas ao mesmo tempo tem bastante violência, mas não tem tanto gore, tantas cenas fortes assim de sangue, mas tem violência porque é uma coisa que acontecia, também aconteceu no nosso mundo, acontece até hoje, infelizmente. Então ele retrata isso aqui também. Então eu vou agora entrar na parte dos spoilers para falar então de como que essa trama se conecta com a minha análise. A gente primeiro precisa pensar que em Game of Thrones a gente tem 2 mundos, tem uma tensão entre 2 mundos. Primeiro que é o mundo sobrenatural e o mundo real. Existe essa tensão, sim, porque apesar desse livro, ele é uma fantasia, mas esse primeiro livro ele se concentra mais na trama política. Então muita gente diz que ele é realista por se centrar nisso. Ainda assim, por trás das cenas, existem momentos em que a gente vê um conflito entre o sobrenatural e o mundo real. Mas existe outra tensão de 2 mundos que eu quero falar aqui hoje para vocês, que é a tensão entre o mundo adulto e o mundo infantil. O mundo adulto ele é representado por alguns personagens que são adultos na trama, e o mundo infantil é representado pela visão de alguns personagens que ainda estão na sua fase infantil, ainda são crianças ou adolescentes, certo? Então, no mundo adulto, a gente vai ter personagens como o Ned Stark, a Catelyn Stark, que é a esposa dele, e o Tyrion Lannister, que é da família Lannister. O mundo adulto, quando a gente pensa em adulto, vem muito aquela imagem de racionalismo, né? Realismo, equilíbrio, cautela, né? Uma pessoa que a gente considera adulta é uma pessoa que é mais independente, que não se arrisca tanto, que é mais cética também, que já não acredita em contos de fadas, o que é o oposto do mundo infantil, né? Quando a gente pensa em infantil, nossa, você é muito infantil, a gente fala assim, você é muito infantil. O que significa ser muito infantil? Significa ser imaturo, significa acreditar em contos de fadas, significa não ter cautela, né? E geralmente a gente fala de forma negativa, mas eu não considero de todo negativo. Ser infantil também pode ser algo bom, até porque a criança, ela tem muita imaginação e ela costuma encontrar boas soluções para problemas
que adultos não encontrariam, porque eles estão muito fechados num sistema, muito fechados em crenças. As crianças, elas são mais maleáveis. As crianças costumam acreditar em dragões, costumam sonhar com princesas, costumam querer ser astronautas. O mundo infantil é muito mais colorido e vibrante do que o mundo adulto. Então, eu diria que o mundo infantil representa meio que a esperança, porque ainda há essa imaginação aflorada, enquanto que o mundo adulto representa mais o ceticismo, tá? Não quero dizer, não significa que todos os adultos são céticos, né? Não significa que um adulto pode ter comportamentos infantis e uma criança pode acabar tendo comportamentos considerados mais maduros por conta de experiências que ela vir a sofrer. Mas, no geral, quando a gente pensa nas palavras infantil e adulto, ela remete a essas palavras. Cautela versus não cautela, equilíbrio versus desequilíbrio. E por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei, existe uma tensão claramente aqui que eu acho que muita gente que lê esse livro ou que analisa a série e o livro não analisou por esse ângulo ainda. Primeiro que a gente tem o mundo adulto aqui, né, como eu falei, é representado pelo Ned Stark, então a gente vai ver a visão dele sobre os conflitos, e a gente vai ver que quando a gente lê sobre o Ned Stark, vai estar sempre muito focado com a política, com a relação dele com o rei Robert, né, porque o Ned Stark, logo no início, ele vai ser chamado para ser a mão do rei, que é tipo o principal conselheiro do rei. Então, ele vai entrar nesse jogo político, apesar dele não querer, ele vai ter que ir, porque ele quer investigar de um amigo dele, né, que acabou morrendo em circunstâncias muito misteriosas em Porto Real. Então ele vai lá para investigar. E também porque acontece uma coisa com o filho dele acaba caindo de uma torre durante a visita do rei Robert em Winterfell, e o Ned Stark desconfia diretamente da rainha, né, da esposa do rei Robert. Então ele vai para Porto Real, aceita ser mão do rei para investigar esses dois casos. Então a gente está vendo aqui que é muito mais realista. A Ned Stark, ele acredita nos deuses antigos dele, mas ele não se deixa levar por crenças mais irracionais, né? Então tem muitos momentos, em que ele se mostra muito cético com relação a certas coisas. Por exemplo, a esposa dele, a Catelyn, diz que ela acha que o Varys, que é o mestre dos sussurros, né, do rei Robert, ela diz que esse homem parece um feiticeiro. E o Ned diz, não, isso aí não existe, né? Ele é só um homem, como todos nós. Então, ele mostra que ele é um cara muito mais racional. E ele também é um cara que, né, tem muita questão de honra. Então, ele preza muito pela verdade, por ser verdadeiro. Então, ele fala a verdade em qualquer circunstância, né? E isso pode levar ele a muitos problemas, porque em Porto Real, na corte real do rei Robert, os que prevalecem são os mentirosos e corruptos, certo? Inclusive, o Westeros, para via de informação, ela está passando por sérios problemas financeiros, né? Porque a coroa real, o rei Robert e os seus funcionários, né? Eles gastam muito com festas, com torneios, e isso faz com que a coroa tenha que pedir empréstimos de outras casas, como a Casa Lannister, o que deixa, então, a coroa tem uma dívida assim de milhões e milhões de ouros, né? De dinheiros aqui. E isso, Ned Stark também vai tentar resolver, vai tentar investigar o que está acontecendo, mas o ponto principal é tentar investigar as questões que levaram à morte do amigo dele e o filho dele de cair na torre. Depois a gente tem a Catelyn Stark, que também faz parte do núcleo adulto, mas o engraçado é que ela é um polo diferente do Ned. Eles são marido e mulher, eles se amam muito, mas o engraçado é que eles são bem diferentes em certos aspectos, porque a Catelyn é muito mais crente do que ele. Só que a crença dela são nos deuses novos, que são os 7 deuses. Né? Esses 7 deuses representam a faceta dos humanos. Tem a deusa mãe, o deus guerreiro, o deus rei, o deus sacerdote. E a Catelyn, ela é fiel a esses deuses e ela acredita muito nos sinais dos deuses. Então vão ter muitos momentos que ela vai tomar decisões com base nos sinais que ela acredita serem dos deuses, né? Então a gente tá vendo aqui que ela tem esse pezinho um pouco mais na crença que nos leva um pouco à infância. Mas ela não chega totalmente a isso, porque ainda assim ela se concentra no mundo real, ela separa um pouco isso. E então a trama dela também vai se focar muito no jogo político que está acontecendo. E por fim, a gente tem o Tyrion Lannister, que eu acho que é um dos personagens mais amados, se não o personagem mais amado do livro inteiro, ele é da família Lannister,
que é a família mais rica de Westeros, né? Que ele é irmão da rainha, mas o problema dele é que ele nasceu com nanismo, então ele é um anão. E a casa dele meio que rechaça ele por isso. Aliás, né, praticamente todo mundo julga ele por conta de sua pequenez, né? Então, desde criança ele sofreu muito bullying, etc. O pai dele meio que rejeita ele, assim. Ele se sente muito rejeitado pelo pai. Então, o Tyrion, por ser pequeno, ele resolveu recorrer aos livros. Então, ele é um homem que estuda muito, que sabe muito sobre a história de Westeros, que se interessa muito pela história, por ler livros. Então, ele tem uma lábia muito boa, ele sabe manipular pessoas, né? Só que ele manipula assim com dinheiro, poder, fama, né? Isso é que vai salvar ele de alguns problemas que vai acontecer aqui. Mas ele é um personagem muito interessante. Só que, apesar dele ser interessante, ele tá no núcleo adulto também, porque o que a gente vai acompanhar dele realmente também são as tramas políticas. E a gente vê que ele é um homem muito desiludido. Então, ele não parece ter uma crença firme em deuses, por assim dizer, né? Ele parece ser até... Ele zoa com todo mundo, ele é bem irônico, então as partes dele são bem engraçadas, porque ele faz ironia com todo mundo mesmo, ele não tem papas na língua, né? Mas ele não tem, assim, crenças, coisas assim mais infantis, que a gente diria. Porque ele é um homem desiludido, porque ele passou por muitas desilusões. Ele diz, né, no início, ele diz que ele sonhou em montar um dragão, por exemplo. Dragões são figuras míticas aqui nesse lugar. E eles já existiram, mas eles desapareceram, foram extintos há mais de 2000 anos, mais ou menos, nessa história aqui. Então, os dragões viraram apenas mitos e contos de fadas, né? História para criança dormir. Mas quando o Tyrion era criança, ele realmente acreditava que poderia um dia montar um dragão e ser tão grande quanto o pai, né? Quanto os outros homens, né? Ele queria ser maior do que todos os homens. Só que ele cresceu, ele teve desilusões, ele sofreu traumas, certo? E ele acabou se tornando um homem que é mais racional, mais material, né? Então, eu falei aqui do núcleo adulto, e algo que eu repeti várias vezes enquanto eu falava disso é essa questão da materialidade, da política, do racionalismo. Então, todos esses personagens, por serem adultos, eles vão estar mais conectados com esse núcleo que é um pouco mais cético. Podem até ter crenças religiosas, mas ainda assim eles não misturam tanto com a vida real. Eles são céticos também com relação a seres folclóricos de Westeros, seres sobrenaturais, como dragões, né? Zumbis, que eles não chamam de zumbis, né? Eles chamam de outros, que são criaturas que dizem que existiram, né? Que pertencem à noite, ao inverno. E, enfim. Então, esse é o núcleo adulto, né? Também príncipes, histórias, canções, tudo isso eles já não acreditam mais. Catelyn, Ned, Tyrion, tá? Mas, por outro lado, a gente tem o núcleo infantil. O núcleo infantil, a gente começa com Bran Stark, que é o segundo filho mais novo do Ned. O primeiro é o Rickon Stark, só que ele só tem 3 anos. Então a gente não vai ter um ponto de vista do Rickon aqui. Mas a gente vai ter o ponto de vista do Bran Stark. E o Bran Stark, ele é um menino super sonhador. Então olha só aqui a tensão entre adulto e infantil, né? Enquanto eu falei muito dos 3 adultos aqui da trama, que são super céticos, o Bran não vai ser assim, né? O Bran tem 6 anos de idade quando inicia a história. E ele sonha ser um cavaleiro. Ele ouve as histórias que a velha ama conta pra ele, que é uma mulher uma senhora idosa, que ninguém sabe quantos anos tem realmente, né? E ela conta histórias sobre Westeros, sobre dragões, sobre grandes batalhas, sobre a Era dos Heróis. E o Bran, ele tem o sonho de ser um grande guerreiro, de ser um grande herói, e de ser um grande cavaleiro, né? De ser da guarda real e tal, e fazer grandes feitos. Só que logo no início da trama, o Bran cai da torre de Winterfell e acaba perdendo os movimentos da perna. Então, logo no início, ele já sofre um trauma enorme, né? Para uma criança. Ele cai depois de ter visto o Jaime Lannister e a Cersei Lannister, então a rainha e o irmão da rainha, tendo um caso, se relacionando. E o irmão da rainha, o Jaime, empurra o Bran da sacada da torre. E o Bran perde a movimentação das pernas. O Bran não lembra do que ele viu. Então é por isso que o Ned e a Catelyn Stark vão lá investigar o que aconteceu. Mas o Bran, né, enquanto ele tá ali de coma, porque ele fica um período em coma, ele tem sonhos estranhos. E nesses sonhos ele vê um corvo de 3 olhos voando, falando que ele vai ensinar ele a voar. Que o Bran não vai poder mais andar, mas vai poder voar.
E o Bran acredita nisso. Então, mesmo depois, quando ele acorda, o Bran pensa, nossa, quando é que esse corvo vai voltar pra me ensinar a voar? Se fosse um adulto, se fosse tipo Ned Stark, Tyrion, Catelyn, eles já teriam pensado, nossa, esse sonho é só um delírio da época que eu tava de coma, não, nem vou pensar nisso. Isso no pensamento adulto. Mas como o Bran ainda tá no mundo infantil, é uma criança, ele realmente acredita que o Corvo de Três Olhos vai voltar e vai ensinar ele a voar. Ele até fica bravo porque o Corvo de Três Olhos está demorando muito. Então, isso é interessante, né? Ele é um menino cheio de esperança. Eu acho que ele representa muita esperança aqui também nesse livro, né? E ele é um menino que adora histórias, né? Adora contos de fadas, adora histórias principalmente de terror, sobre os outros, sobre os mortos-vivos, sobre dragões, né? Ele é muito apaixonado por essas histórias. Então a gente vai ver aqui, apesar das cenas dele serem também envolvem a política, porque a gente vê o Winterfell, né? Ainda assim, a gente vê o pensamento infantil dele, né? Ele pensa de uma maneira mais simples, né? E é bonito de se ler. Depois, no núcleo infantil, a gente tem a Arya Stark, que tem 9 anos de idade, irmã do Bran também, né? Filha do Ned Stark. E a gente vai ver que ela também possui essa esperança infantil. Então, ela sonha em ser uma grande princesa guerreira, como foi a guerreira Nymeria, né? Que é a grande inspiração dela. Então, a Arya Stark é uma menina que não se enquadra no perfil de princesa, no perfil de lady, de dama, porque ela não gosta de fazer coisas de meninas, né? Considerada na época coisa de menina, não gosta de costurar, não gosta de ser boazinha. Ela quer aprender a lutar. Tanto é que ela vai aprender, inclusive incentivada pelo próprio pai, o Ned Stark. E ela acredita que ela pode ser uma princesa guerreira e tudo mais. Então ela tem essa esperança infantil. Depois a gente tem a Sansa Stark, que tem 11 anos de idade. E a Sansa é o contrário da Arya Stark. A Sansa é bem menininha, ela gosta de histórias de romance. E ela tem a esperança de encontrar o seu príncipe encantado e ser uma princesa, né? Uma princesa bonita, como nos contos de fada. Ela sonha em ter um romance, como nos contos de fada. Ela gosta muito daquelas canções de histórias de príncipes e princesas, né? É uma coisa mais bonita, né? E por isso que ela é considerada por muitos leitores a meio que a idiotinha da trama. Ela é bem burrinha, né? Por acreditar em certas coisas. Mas no final das contas ela só tem 11 anos. Então ela ainda é uma criança. Com 11 anos todo mundo tem sonhos, né? Tem sonhos assim, a gente até faz muita coisa errada quando a gente é mais novo porque a gente não tem noção das consequências, né? Então a Sansa Stark é essa menina, criança, que também representa esse mundo infantil. Então o Bran tem o sonho de voar, a Arya tem o sonho de ser a princesa guerreira Nymeria, como a Nymeria. A Sansa tem o sonho de encontrar seu príncipe encantado. E a gente tem outro personagem do núcleo infantil, que é o Jon Snow. O Jon Snow, ele é um filho do Ned Stark, mas ele não é filho do Ned com a Catelyn. Ele é um filho bastardo, que ninguém sabe quem é a mãe dele. Nem mesmo Jon Snow sabe quem é a mãe dele. Então esse é um grande mistério também durante toda a trama, né? Quem é a mãe do Jon Snow? O Ned Stark não fala sobre ela e ele fica muito triste e muito bravo também toda vez que alguém pergunta. Então é realmente um mistério. O Jon Snow, ele tem esperança de que a mãe dele seja uma mulher bonita e nobre, mas conforme o tempo foi passando, ele vai percebendo que esse sonho é meio infantil e imaturo. Mas enfim, de qualquer forma, o Jon Snow ele tem 14 anos, né? Ele não é o filho legítimo do Ned Stark, então ele não vai ter direito a herdar o Winterfell. E isso deixa ele muito triste, porque ele tem o filho mais velho do Ned é o Robb Stark, que vai herdar o Winterfell. Então o Jon Snow se compara muito com o Robb, e também tem a questão dele ter sido rejeitado pela Catelyn. Né? A Catelyn é meio que a madrasta má do Jon Snow, né? Porque a Catelyn nunca superou a traição do Ned e acabou colocando a culpa na criança, que era o Jon Snow. Então o Jon Snow nunca se sentiu pertencente totalmente da família Stark, entende? Apesar dele ter sido criado com os Stark, o que não era algo comum de fazer. Geralmente os bastardos eram separados dos filhos legítimos, e eles só recebiam ali uma pensão. Mas o Ned Stark fez mais que isso, ele trouxe o Jon Snow junto para a família. Então ele cresceu como irmão ali, como irmão legítimo. Mas ele nunca vai ter os mesmos direitos, né? E ele tem 14 anos, mas ele tá muito com esse pé muito no mundo infantil. Então, uma coisa, a esperança do Jon Snow é poder um dia se tornar herói e poder mostrar pro pai, pro Ned Stark,
que ele pode sim ser um verdadeiro Stark, que ele é muito mais do que apenas um bastardo. Então vai ter uma cena muito linda que eu acho que é quando o Jon Snow tá viajando para ir bem pro norte de Westeros, ele vai ir para trabalhar na muralha, aqui em cima, porque na muralha é um lugar onde os homens defendem, é o reino de ataques de selvagens, que são pessoas que vivem fora da lei, né? E o Jon Snow vai então pra muralha. No caminho, ele conversa com o Tyrion. E o Tyrion confessa pra ele, nossa, quando eu era criança, eu sonhava em montar um dragão. Mas hoje em dia, não há mais dragões, né? Então o Tyrion meio que fala assim, acabou o sonho de infância. E o Jon Snow fala, nossa, eu nunca sonhei com dragões, não sou assim não, eu sou adulto já. O Jon Snow fala pra ele. Meio que assim, é claro que eu tô resumindo a conversa deles, é bem mais profunda que isso. Mas tem essa cena muito legal, em que no final o Tyrion volta ali pro acampamento e vê o Jon Snow parado, olhando pra fogueira, provavelmente imaginando ele mesmo montado no dragão. Porque o dragão nessa história representa um mundo, uma esperança, entendeu? O dragão, até aqui no nosso mundo real, as histórias com dragões, a gente nos remetem muita magia à infância, né? Montar no dragão significa status, significa força e significa herói, né? Então o dragão tem muito essa conexão e isso também vai ter aqui no livro, na Guerra dos Tronos. Então o Jon Snow ele tem sonho de montar um dragão, ele tem sonho de ser um super-herói, de ser um herói no caso, de ser um herói como nas histórias. Então o Bran tem o sonho de voar, a Arya tem o sonho de ser uma princesa guerreira, a Sansa tem o sonho de encontrar o seu príncipe encantado. O Jon tem o sonho de ser um herói que monta em dragões. E a última, mas não menos importante personagem que faz parte do núcleo infantil nesse livro é a Daenerys Targaryen. Curiosamente, o símbolo da casa da Daenerys Targaryen é um dragão. Aqui, porque os Targaryen era uma família que tinham dragões. Só que aí eles acabaram sendo extintos, né, por motivos que a gente vai saber mais pra frente na história. Não nesse livro aqui não é explicado o motivo. Mas eles vão ser extintos. Então, o último rei Targaryen foi o Rei Louco, que acabou sendo retirado pelo rei Robert, né, acabou sendo morto. A Daenerys, que era filha dele, fugiu junto com o irmão Viserys para outro país. E a Daenerys também está nesse núcleo infantil, porque ela tem 13 anos. Só que o problema é que logo no início, na primeira cena dela, a gente descobre que ela vai se casar com um homem muito mais velho, que é o líder de um povo chamado Dothraki, que é um povo completamente diferente, né? E a Daenerys tem que se acostumar com o jeito deles, e ela vai acabar realmente se casando com ele. Então são cenas, né? As cenas dela são bem pesadas, né? Porque ela só tem 13 anos, e de fato é dito logo na primeira cena que tudo que ela mais queria era ser uma criança, era ser uma criança normal, era ter uma infância normal. Ela sente falta, né, do Sir William, que era um cavaleiro mais velho que cuidou dela e do Viserys quando eles eram crianças. Só que o Sir William morreu quando eles eram muito novos. E acabou que eles foram expulsos da casa deles. Então eles acabaram vivendo como exilados, indo pra lá e pra cá, até se encontrarem com um vendedor, um mercador, que vai vender a Daenerys para esses Dothrakis em troca de um exército. E o próprio irmão dela, que é 10, quase 9 anos mais velho que ela, vai aceitar vender ela porque ele é muito obcecado pela vingança. Ele quer muito matar o rei Robert e reconquistar o Trono de Ferro. O maior sonho do irmão dela é reconquistar o Trono de Ferro, é voltar para casa. A casa do irmão dela é Westeros. Mas o maior sonho da Daenerys é ter uma infância normal, é brincar na rua, de pé descalço. A casa da Daenerys era onde ela vivia com o Sir William, porque apesar dela ter nascido em Westeros, ela não viveu em Westeros, ela não conhece Westeros. Tudo que ela conhece é o que o irmão falava para ela, então ela não tem um apego forte a essa terra. Mas ela tem um apego forte à casa de Porta Vermelha, que era onde ela morava nesse continente com o Sir William e o irmão dela. Que ela teve boas memórias com o Sir William, porque ele tratava ela como a criança que ela era. Ele acolheu os dois, quase como pai. Então esse é o mais próximo que ela teve de uma família.
uma família de verdade, porque o irmão dela, ele vai crescer cheio de problemas mentais e ele vai acabar descontando o ódio dele em cima da irmã. Ele é muito abusivo. Então, ele dá todas as cenas deles juntos, assim, dá um ódio, dá vontade de socar a cara dele com todo respeito, né? Mas o irmão dela é super traumatizado também. Então, a gente vai ver essa dinâmica e a gente vai ver essa menina que foi forçada a crescer. Mas ainda assim, mesmo casando, a Daenerys está no núcleo infantil, porque ela tem esperança. E a esperança dela não é só retornar para a casa de Porta Vermelha, mas é fazer os dragões voltarem à vida. Como presente de casamento, ela recebe 3 ovos de dragões que dizem já estarem mortos. São pedras mortas. Mas ela, em alguns momentos, ela acredita que essas pedras parecem quentes. Então ela até vai tentar acender fogueiras, mas não vai acontecer nada. Todo mundo ao redor dela fala, não, não faz isso, né? São só pedras. E ela não acredita que sejam só pedras. Ela tem esperança infantil de que eles estejam vivos ainda. Então, a gente tem o Bran, que sonha em voar, né? Como o Corvo de 3 Olhos prometeu para ele nos seus sonhos. A gente tem a Arya, que tem o sonho de ser uma princesa guerreira. A gente tem a Sansa, que tem o sonho de viver um conto de fadas, de conhecer um príncipe encantado. A gente tem o Jon, que tem o sonho de montar em um dragão, de ser um herói. E a gente tem a Daenerys, que tem o sonho de voltar para casa de Porta Vermelha, mas de acordar os dragões. Então tá vendo que existe uma certa, vamos dizer assim, não são contradições nem paradoxos, mas uma tensão aqui entre o mundo adulto, com seus conflitos políticos, questões sobre ética, dinheiro e poder, e a parte infantil, que tem a esperança. Então todos no núcleo infantil têm esperanças, não que o núcleo adulto não tenha, mas dá pra perceber a diferença, né? O núcleo adulto não acredita mais nos contos de fada. O núcleo adulto não acredita mais nas histórias sobre dragões. O núcleo adulto não acredita mais que dragões possam voltar à vida. O núcleo adulto até acha que esses seres míticos nunca existiram. Eles perderam completamente a esperança, diferente das crianças. Que, apesar de viverem num mundo super violento, que não deixa crianças serem crianças, porque o mundo de Game of Thrones é super violento com crianças e a questão do infanticídio vai permear essa história inteira, ainda assim a gente tem essa esperancinha, essa fagulha do Jon, essa fagulha da Daenerys, essa fagulha do Bran e de todos os outros. O mais curioso de tudo é que no início eu falei que coisas sobrenaturais estão acordando nesse reino. Porque no final das contas, realmente coisas estão acordando. E essas coisas são seres folclóricos que todas as pessoas de Westeros ouviam falar quando eram crianças, que o Ned considerava história para criança dormir, que a Catelyn considerava histórias para criança dormir, que o Tyrion considerava história para criança dormir, mas que o Bran acredita, né? A Arya acredita. Então a gente está vendo que mais ou menos para onde vai se encaminhar esse livro. É engraçado porque é uma análise que eu fiz só lendo esse primeiro livro, então imagina lendo os outros, com certeza vai abrir muito mais a minha mente. Mas a gente está vendo aqui que existe uma tensão. Então a gente tem o mundo real versus o mundo sobrenatural que está começando a aparecer e influenciar a política também. Eventualmente vai influenciar a política. E a gente também está vendo a tensão entre as crenças adultas e as crenças infantis. Né? Muito interessante isso. E tem uma passagem engraçada que é justamente quando o Mindinho, que é o mestre da moeda de Westeros, né, que ele trabalha com o rei, ele vai se encontrar com a Sansa durante um torneio de comemoração, e a Sansa vai falar, nossa, eu adoro torneios, isso me lembra muito daqueles contos de fada, de grandes cavaleiros, né, lutando pela sua amada. E aí, aquelas canções, ela vai falar das canções, porque naquela época tinham muitas canções, né, os contos de fadas eram cantados. Para as pessoas se lembrarem mais, porque a maioria do povo aqui é analfabeto. E aí o Mindinho vai falar para ela, a vida não é uma canção, querida, você vai descobrir isso um dia para sua tristeza. E naquele momento a Sansa nem parou para pensar sobre isso, né? Mas o mais engraçado é que o nome da saga de As Crônicas de Gelo e Fogo, né?
O nome em inglês dessa saga é A Song of Ice and Fire. Song em inglês é canção. Então aqui eles traduziram para crônicas, mas se fosse traduzir ao pé da letra, como está em inglês, seria a canção, uma canção de gelo e fogo. Então, tecnicamente, ele falou, na vida não é uma canção, mas o nome da saga é literalmente uma canção de gelo e fogo. Então, quem é que tá certo nessa história, né? Isso é muito interessante também. Então, beleza. Então, falei aqui sobre os núcleos, núcleo adulto, núcleo infantil e as tensões que ocorrem. Como eu falei, a questão do infanticídio vai permear essa trama. Eu acho que a questão da infância também é muito decisiva. Porque, assim, tem uma pergunta que se repete bastante vezes nesse livro, que é feita pela primeira vez depois que o Bran é atirado da torre, né? O Bran, ele tá de coma ainda, e a Catelyn e o Robb Stark, que é o filho mais velho dela, o herdeiro de Winterfell, eles começam a conversar para tentar entender quem é que poderia ter tirado uma criança de uma torre. E o Robb pergunta justamente isso. Quem seria capaz de atirar uma criança inocente, de querer matar uma criança inocente? Ele diz exatamente essas palavras. Quase que exatamente essas palavras. E aí eles acabam chegando à conclusão que são os Lannister. Outra vez que essa mesma pergunta se repete é quando a Daenerys tá grávida do homem que ela se casou, né? Do Khal Drogo, que é o líder dos Dothrakis. E um espião do rei Robert tenta matar o filho dela, ela e o filho, né? E aí a Daenerys pergunta quem seria capaz de matar uma criança inocente. Então, esse assunto de infanticídio permeia todo o livro. Eu sei que o George Martin recebe muitas críticas com relação ao tratamento das crianças nesse livro, mas, para ser sincero, eu entendo as críticas, né, e concordo com algumas delas, mas eu acho que esse livro representa muito bem. Eu acho que se ele tirasse essas coisas daqui, esse livro seria muito mais falso, porque ele representa muito bem como que era a época de medieval, como era perigoso para as crianças, e como ainda é, porque a gente percebe que algumas coisas não mudaram, certo? Muitas coisas não mudaram. Então, é interessante, é um assunto que permeia o livro, e eu acho que ele permeia de uma forma bem séria, não é nem um pouco... não é tratado como brincadeira, né? E como eu falei, todos os personagens são complexos, têm suas contradições, então isso é muito interessante. Então essa questão de quem seria capaz de matar uma criança inocente permeia o livro, porque qual seria a resposta para essa pergunta? A gente tem o fato de que os Lannister, a casa Lannister, os bebês de Rhaegar Targaryen, que eram Targaryens, eles mataram os bebês só por eles serem Targaryens. E a gente tem o fato também de que o Robert vai aceitar a Daenerys e o Viserys, né? Porque ele acha que eles podem ser uma ameaça, sendo que o Ned Stark fala pra eles são só crianças, a Daenerys só tem 13 anos. Ela tá grávida, mas ela é uma criança. E no final o Rei Robert vai, no leito de o Rei Robert vai se arrepender disso, ele vai até agradecer o Ned, vai falar, nossa, você é o único que falou a verdade na minha cara, quando todo mundo tava mentindo pra mim, porque eu sou o rei, né? Então, esse assunto de a história, até porque é por isso mesmo que o Ned vai ir para Porto Real e toda a história vai se desenrolar a partir disso, porque ele quer descobrir quem é que tentou o filho dele. Então tá vendo como as crianças são importantes, até mais importantes que os adultos? Então é engraçado que esse livro é considerado um livro mais realista de adulto, porque ele realmente é, mas no final das contas eu acho que essa história está se encaminhando para uma coisa... Bom, aí eu tenho minhas teorias sobre o final da história, que eu não vou contar aqui hoje, né? Eu poderia fazer todo um livro sobre isso. Mas, de qualquer forma, existe sim essa tensão entre mundo adulto e mundo infantil, que representa também um pouco a tensão do mundo real versus o mundo natural. Então, esse livro ele mostra a complexidade das relações humanas, ele mostra a violência das relações humanas também, de uma maneira nua e crua. A gente se pega em momentos muito chocados, mas ao mesmo tempo a gente entende as ações dos personagens, né? Então, os personagens eles não são planos, eles têm várias camadas, tá? E no final das contas, eu acredito que quem tá mais certo na história, porque todo mundo fala, quem é que tá certo? O Ned Stark tá certo porque ele é um homem ético, o Jon Snow tá certo, a Daenerys tá certo, quem é que merece estar no Trono de Ferro? Essa é a pergunta que fica sempre quando a gente fala de Game of Thrones, mas eu acho que a pergunta certa é quem é que vai ficar com Westeros? Quem é que vai salvar o Westeros?
E a minha resposta é as crianças. As crianças, porque elas têm esperança. Porque elas não são céticas. Porque elas acreditam que vão ser heróis. Então, no final, quem não merece um trono de ferro, mas quem realmente vai sobressair dessa história são as crianças, tá? E isso representa muito o mundo de hoje. O mundo de hoje, ele é muito realista, a gente se apega muito a coisas realistas, né? E acaba taxando de ruim tudo que é referente à infância. Sendo que não deveria ser assim, né? Tá faltando um pouco de crença para nós também, tá faltando um pouco de esperança para nós, tá faltando um pouco da gente sonhar em montar dragões. Porque se a gente sonha em ser heróis e montar dragões, sonhar é o primeiro passo para realizar. Não tô falando que vão surgir dragões do nada como surgiram, né? Que não aconteceu do nada também, né? Mas não tô falando que vão surgir dragões do nada. Mas eu tô falando que a esperança também é necessária. Porque os adultos, eles estão muito distraídos, né? Como sempre, com poder, dinheiro. E as crianças trazem essa esperança para o mundo, essa renovação. Esse livro eu diria que não é sobre uma Guerra dos Tronos, mas também é muito sobre o nosso mundo, certo? E ele é violento, cru, injusto como o nosso, mas também tem suas partes bonitas, tem as suas joias, tem os seus momentos de esperança, de infância. Eu vou terminar com o último trecho do livro. Eu queria ler muito mais trechos desse livro, mas infelizmente esse vídeo ia ficar muito longo. Então eu vou ler o último trecho desse livro para vocês sentirem a carga emocional. Quando Daenerys Targaryen se levantou, seu dragão negro silvou com fumaça clara saindo da boca e das narinas. Os outros dois afastaram-se dos seios e somaram suas vozes ao chamamento, com asas translúcidas abrindo-se e agitando o ar, e pela primeira vez, em centenas de anos, a noite ganhou vida com a música dos dragões. É a canção de Gelo e Fogo e a música dos dragões. Não é da política, não é dos tronos. Terminou o livro aqui. Eu termino a minha análise aqui. Aguardo comentários de vocês. Curtam, se vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas, né? Tragam suas críticas construtivas. Muito obrigada e espero você na próxima análise.